Walk the streets of Ho Chi Minh City today and you feel it. There's a current, an energy, a relentless forward motion. It's in the chaotic, beautiful ballet of motorbikes flooding the boulevards, a symphony of organized chaos that somehow just works. It's in the gleaming glass towers that pierce the skyline, reflecting the hazy tropical sun and the ambitions of a nation that refuses to be defined by its past. Not so long ago, this was a landscape of scars, a place synonymous with war, division, and hardship. The very name, Vietnam, conjured black and white images of conflict, of struggle, of a world torn apart. But that Vietnam is a ghost now, a memory fading in the rearview mirror of a country rocketing into the 21st century. This isn't just a recovery, it's a reinvention. The Vietnam of 2025 is a place of relentless optimism, a workshop for the world humming with the sound of progress. It's a place where ancient temples sit in the shadow of startup incubators, where street food vendors serve up generational recipes next to trendy cafes pouring artisanal coffee. This transformation didn't happen by accident. It wasn't a miracle. It was earned, forged in the crucible of history, and propelled by a fierce, unyielding will to not just survive, but to thrive. The world is taking notice, not because of what Vietnam was, but because of what it is becoming, a vibrant, dynamic economic force, a young nation with an old soul, finally claiming its moment in the sun. The numbers tell a story, but they don't capture the feeling on the ground. You see, economic growth charts can't convey the pride in the eyes of a young engineer designing a new app, or the quiet determination of a factory worker assembling smartphones for a global market. They can't explain the buzz in Hanoi's Old Quarter, where tourists and locals mingle in a vibrant tapestry of commerce and culture. What you're witnessing is more than just an economic boom. It's a psychological shift. It's a country shedding the weight of its history, not by forgetting it, but by building something new and powerful upon its foundations. This is the story of a nation that looked into the abyss and decided to build a bridge to the other side. This journey from the ruins of war to a global economic contender is, honestly, one of the most compelling stories of our time. It's a testament to the resilience of the human spirit, a lesson in pragmatism, and a stark reminder that a country's destiny is never set in stone. Vietnam has become a magnet for foreign investment, a critical link in the global supply chain, and a cultural hotspot. It's a place where the past is ever present, but never an anchor. The ghosts of history walk here, but they walk alongside a generation building a future their parents and grandparents could only dream of. This is the new Vietnam, a dragon awakened and ready to soar. To understand Vietnam, you have to understand its shape. Look at a map. It's a long, slender country, an S-curving dragon hugging the coast of the South China Sea. This geography isn't just a line on a map. It's the very soul of the nation. It dictates everything. The long coastline, over 3,200 kilometers of it, has been both a blessing and a curse. It has been a gateway for trade, for culture, for new ideas. But it has also been an open door for invaders, a vulnerable flank that has been tested time and time again. This geography has made the Vietnamese people coastal dwellers, rice farmers, and fishermen, their lives intrinsically tied to the rhythm of the water and the monsoons. The country is a tale of two deltas. In the north, the Red River Delta, the cradle of Vietnamese civilization, is a fertile plain that has fed the nation for millennia. This is the heartland, a place of tradition, of ancient villages, and the stoic, resilient spirit of the north. Down south, the Mekong Delta is a different beast altogether. It's a sprawling, watery world, a labyrinth of rivers, canals, and swamps. It's a place of incredible abundance, the Rice Bowl of Southeast Asia, where the land is so fertile it feels alive. The climate follows this geography, with a humid subtropical north and a tropical monsoon-driven south. This diversity doesn't just change the weather. It shapes the food, the architecture, and the very temperament of the people.
This unique landscape is the silent character in every chapter of Vietnam's story. The rugged mountains of the Annamite Range, which form a spine down the country's west, have been a natural fortress. They have sheltered rebels, hidden armies, and provided a refuge for countless ethnic minority groups, each with their own unique culture and language. These mountains separate the coastal plains from the rest of Indochina, creating a distinct cultural and political space. Life in these highlands is vastly different from the bustling life in the deltas. It's slower, more connected to the ancient spirits of the forest, a world away from the economic hustle of the cities. Ultimately, Vietnam's geography has instilled a profound sense of duality in its people. They are both farmers of the land and sailors of the sea. They are fiercely protective of their territory, yet open to the influences that arrive on their shores. This connection to the land and water is deep, almost spiritual. It explains their resilience in the face of hardship, their ability to bend like bamboo in the wind but never break. It is the foundation upon which their complex history, their vibrant culture, and their modern economic miracle have all been built. To know the land is to begin to know the people. Vietnam's story doesn't begin in the 20th century. It's an ancient tale, etched into the very landscape. For over 1,000 years, the shadow of its giant northern neighbor, China, loomed large. This wasn't just a casual influence. It was a millennium of domination, a relentless struggle for identity. From 111 BC to 938 AD, Vietnam was a province of successive Chinese dynasties. They tried to impose their language, their bureaucracy, their culture. They brought Confucianism, Taoism, and Mahayana Buddhism, all of which left an indelible mark. But they could never extinguish the Vietnamese spirit. It was a period of constant resistance, of simmering rebellion that would flare into open revolt. This long struggle for independence is the bedrock of the Vietnamese national character. It forged a people who are deeply suspicious of foreign powers, fiercely independent, and incredibly patient. They learned to absorb what was useful from their occupiers, elements of their writing system, their administrative structures, their philosophies, while stubbornly holding on to their own core identity. Legendary figures like the Trung sisters and Lady Trieu, who led major rebellions against the Chinese, are not just historical footnotes. They are national heroes, symbols of a defiant spirit that has been passed down through generations. Their stories are taught to every schoolchild, a constant reminder that freedom is something you fight for. Even after finally pushing the Chinese out in the 10th century, the fight wasn't over. The Mongol Empire, the most fearsome military machine of its time, tried to conquer Vietnam 3 times in the 13th century. 3 times they were defeated. The Vietnamese, led by the brilliant general Tran Hung Giao, used guerrilla tactics, knowledge of the terrain, and sheer tenacity to repel an enemy that had conquered much of the known world. They lured Mongol fleets into the Bac Giang River, where they had planted iron-tipped stakes hidden beneath the high tide. It was a masterful strategy, a perfect example of using local knowledge to defeat a superior force. This victory cemented Vietnam's reputation as a graveyard of empires. This history of resistance is crucial to understanding modern Vietnam. It explains their strategic thinking, their long-term perspective, and their refusal to be a pawn in anyone else's game. The 1,000 years under Chinese rule and the subsequent victories against invaders created a powerful sense of national unity and a deep-seated desire for self-determination. It is a history that has been both a burden and a source of immense strength. It's the reason why, centuries later, when other foreign powers arrived on their shores, the Vietnamese were ready. They had been fighting this fight for a very, very long time. Os franceses chegaram no século XIX, não com a intenção de trocar culturas, mas sim com armas, bíblias e uma sede insaciável por recursos. Eles enxergaram borracha, arroz
e uma posição estratégica no Sudeste Asiático. A colonização foi brutal e sistemática. Redesenharam o mapa, dividindo o Vietnã em 3 partes, Tonkin, Annam e Cochinchina, e juntando tudo com o Camboja e o Laos para criar a Indochina Francesa. Impuseram sua língua, suas leis e um sistema econômico feito para extrair riquezas e mandar tudo de volta para a França. Os vietnamitas viraram cidadãos de segunda classe em sua própria terra, explorados e forçados a trabalhar em plantações de borracha. Mas, assim como aconteceu antes com os chineses, a presença francesa acabou acendendo as chamas do nacionalismo. Uma nova geração de intelectuais vietnamitas, alguns até formados na própria França, começou a sonhar com um Vietnã moderno e independente. Um desses nomes era um jovem que ficaria conhecido como Ho Chi Minh. Ele viajou o mundo, enxergou a hipocrisia dos poderes coloniais e abraçou o comunismo como caminho para a libertação. Sua visão encontrou eco em uma população cansada de dominação estrangeira. A luta contra os franceses foi longa e sangrenta, culminando na histórica Batalha de Dien Bien Phu, em 1954. Numa vitória impressionante, as forças vietnamitas, usando táticas de guerrilha e pura força de vontade, derrotaram o exército francês de elite. Foi uma vitória que ecoou pelo mundo, inspirando outros povos colonizados. Os Acordos de Genebra, assinados depois da derrota francesa, deveriam trazer paz. Mas, na prática, plantaram as sementes de um conflito ainda mais devastador. O país foi temporariamente dividido no Paralelo 17. Um governo comunista, liderado por Ho Chi Minh, foi estabelecido no norte, com capital em Hanoi. No sul, um governo pró-ocidente e anticomunista, apoiado pelos Estados Unidos, foi instalado em Saigon. A eleição prometida para reunificar o país nunca aconteceu. A Guerra Fria tinha encontrado seu novo e trágico palco. A divisão se aprofundou, e os 2 Vietnãs viraram peças de uma luta ideológica global. Essa divisão levou diretamente à Guerra do Vietnã, ou como os vietnamitas chamam, a Guerra Americana. Foi um conflito que rasgou o país ao meio. Os Estados Unidos despejaram tropas e dinheiro para sustentar o governo do Sul, temendo o avanço do comunismo sob a teoria do dominó. O resultado foram anos de violência horrenda. A força militar americana foi imensa. Bombardeiros B-52, Napalm, Agente Laranja. Mas não conseguiu quebrar a determinação dos norte-vietnamitas e seus aliados vietcongues no sul. Eles usaram seu conhecimento das selvas, suas redes de túneis como as de Cu Chi e um forte senso de propósito nacional para resistir a uma superpotência. A guerra deixou o Vietnã em ruínas, o solo envenenado, o povo traumatizado, mas no fim, reunificado sob a bandeira comunista em 1975. A vitória em 1975 trouxe a reunificação, mas não trouxe prosperidade. A década seguinte foi marcada por muita dificuldade. A recém-unificada República Socialista do Vietnã estava isolada, empobrecida e exausta. A economia centralmente planejada, inspirada no modelo soviético, foi um desastre. A agricultura coletivizada não conseguia produzir comida suficiente, o que levou a sérias faltas e até fome. As empresas estatais eram ineficientes e improdutivas. Um embargo comercial dos Estados Unidos e a perda do apoio do bloco soviético, que estava desmoronando, empurraram o país para o limite do colapso. O sonho de um paraíso socialista virou um pesadelo de pobreza e estagnação. O povo, que tinha sacrificado tanto para vencer a guerra, agora estava perdendo a paz. Lá pela metade dos anos 80, a liderança em Hanoi sabia que algo precisava mudar, e rápido. O velho caminho não funcionava mais. Em 1986, no 6º Congresso Nacional do Partido Comunista, eles anunciaram uma mudança radical de política. Chamaram de Joi Moi, que quer dizer renovação ou nova mudança.
foi um momento de pragmatismo surpreendente. Ainda oficialmente comunista, o Vietnã decidiu abraçar o mercado. As reformas foram profundas. Acabaram com as fazendas coletivas, devolveram a terra para as famílias e permitiram que vendessem o excedente. Abriram espaço para empresas privadas e começaram a receber investimentos estrangeiros. Era uma aposta monumental, um salto no escuro para um partido que construiu sua identidade sobre princípios marxistas-leninistas. Choi Moi não era só uma política econômica, era uma mudança de mentalidade. Era admitir que só a ideologia não alimenta um país. Os resultados vieram rápido e foram quase milagrosos. O setor agrícola explodiu e o Vietnã, que antes importava arroz, virou um dos maiores exportadores do mundo. Empresas estrangeiras, no começo desconfiadas, começaram a enxergar o potencial. Foram atraídas pelo baixo custo do trabalho, pela estabilidade política e por um governo agora disposto a fazer negócios. O país começou a se integrar à economia global, entrando na ASEAN em 1995 e normalizando relações com o velho inimigo, os Estados Unidos. Essa economia de mercado orientada pelo socialismo, como é chamada oficialmente, continua sendo um equilíbrio delicado. O Partido Comunista mantém controle político absoluto, mas deu ao povo uma liberdade econômica significativa. Isso criou um novo pacto social. O governo entrega crescimento e melhores condições de vida, e o povo aceita sua autoridade. Esse pragmatismo liberou o espírito empreendedor dos vietnamitas. Pequenos negócios floresceram. As cidades começaram a se transformar. O cinza sombrio do pós-guerra foi dando lugar à cor, ao movimento e à energia de uma nação em ascensão. Choi Moi colocou o Vietnã no caminho que ele segue hoje, virando a página de uma história de guerras para um futuro de comércio. As sementes plantadas pelo Choi Moi cresceram e viraram uma floresta de força industrial. Por muitos anos, o Vietnã ficou conhecido pela produção de baixo custo, têxteis, calçados, móveis. Era o famoso Made in Vietnam na etiqueta do seu tênis Nike ou na sua estante da IKEA. Só que essa imagem já ficou para trás. Embora esse setor ainda seja importante, o país subiu rápido na cadeia de valor. Hoje, o Vietnã é um gigante global na fabricação de eletrônicos. Se você passa pelas zonas industriais perto de Hanoi ou cidade de Ho Chi Minh, vai ver os logos das maiores empresas de tecnologia do mundo: Samsung, Intel, LG, Foxconn. Só a Samsung já produz uma parte enorme dos seus smartphones por aqui, tornando os eletrônicos a maior categoria de exportação do país. E esse boom não é só das multinacionais. Uma cena tecnológica local está crescendo rápido. As empresas vietnamitas não querem mais só montar produtos para os outros. Agora elas inovam. A Vingroup, um conglomerado que começou vendendo miojo na Ucrânia, hoje fabrica de imóveis de luxo a carros elétricos e smartphones com as marcas VinFast e Vsmart. É um símbolo da ambição vietnamita de criar seus próprios campeões nacionais. No mundo digital, as startups estão bombando, desenvolvendo de plataformas de e-commerce e fintech a aplicativos de games. O governo incentiva isso, com uma estratégia nacional para abraçar a quarta revolução industrial. O que faz o Vietnã ser tão atraente é uma combinação perfeita de fatores. Tem uma população jovem, educada e muito motivada. A localização estratégica nas principais rotas de navegação faz do país um ponto ideal para a exportação. E de quebra, ele se beneficiou da guerra comercial entre Estados Unidos e China. À medida que empresas buscam diversificar suas cadeias de produção e reduzir a dependência da China, o chamado China Plus One, o Vietnã virou a escolha óbvia. Oferece estabilidade política, ambiente favorável aos negócios e custos ainda competitivos. É um porto seguro em um mar geopolítico turbulento. Fora da indústria, o setor de serviços também está explodindo.
O turismo era uma máquina de crescimento antes da pandemia e agora voltou com tudo. Das paisagens de calcário em Hai Long Bay ao charme antigo de Hoi An e às praias lindas de Da Nang, o Vietnã oferece uma diversidade incrível de experiências. Esse fluxo de visitantes impulsionou hotéis, restaurantes e transporte. O país se vendeu com sucesso como um destino seguro, acessível e fascinante. Essa mistura de indústria de ponta, inovação local e um setor de serviços vibrante é o que alimenta o motor econômico do Vietnã de hoje. É um salto enorme em relação aos arrozais e fábricas de tecido do passado. O combustível do impressionante motor econômico do Vietnã são as pessoas. Esse é um país jovem. Mais da metade dos quase 100 milhões de habitantes tem menos de 35 anos. Esse bônus demográfico é uma vantagem poderosa. Garante uma força de trabalho vasta, cheia de energia, pronta para aprender, se adaptar e construir um futuro melhor. Ao contrário de sociedades que estão envelhecendo, como o Japão ou até a China, o Vietnã não precisa se preocupar com a falta de trabalhadores por décadas. Essa energia jovem está em todo lugar, das universidades cheias de estudantes ambiciosos até os polos de tecnologia repletos de empreendedores. Eles já nasceram digitais, têm visão global e muita vontade de vencer. Mas esse crescimento acelerado também traz desafios. A desigualdade entre ricos e pobres está aumentando. A nova riqueza se concentra nas grandes cidades, como cidade de Ho Chi Minh e Hanoi, enquanto as áreas rurais ficam para trás. Existem preocupações crescentes com a degradação ambiental, já que a industrialização rápida afeta o ar e a água. E, embora a estabilidade do governo atraia investidores, a concentração de poder político e econômico nas mãos do Partido Comunista e de alguns conglomerados estatais cria riscos de corrupção e dificulta a concorrência real. Enfrentar esses desafios será o grande teste do próximo capítulo do Vietnã. Mas afinal, o que faz o Vietnã ser diferente? Por que o caminho do país pode ser diferente do Japão ou da Coreia do Sul? Primeiro, o Vietnã está traçando seu caminho em uma era global totalmente diferente. Ele cresce em meio à fragmentação geopolítica, tirando proveito da rivalidade entre Estados Unidos e China, em vez de ser só um peão nesse jogo. Aprendeu com os erros dos outros, buscando um modelo mais equilibrado de desenvolvimento, que combina investimento estrangeiro e força doméstica. Tem um sistema político único, essa tal de economia de mercado orientada pelo socialismo, que apesar das contradições, se mostrou incrivelmente adaptável e resiliente. Olhando para frente, o potencial do Vietnã é inegável. Está pronto para se tornar a próxima grande história de sucesso da Ásia. Um novo tigre econômico com suas próprias listras. O país não quer ser o próximo Japão, nem o próximo China. Quer ser o primeiro Vietnã, uma nação que superou adversidades inimagináveis, que abraçou o futuro sem esquecer o passado e que está construindo seu próprio modelo de prosperidade, do seu jeito. A jornada ainda está longe do fim. E o caminho tem obstáculos. Mas, se a história ensina alguma coisa, é que nunca, jamais, se deve apostar contra a resiliência e a determinação do povo vietnamita. O dragão realmente despertou. E seu voo está só começando.